Tudo bem, pessoal? Voltei aqui no lugar do meu amigo Silvio. Meu amigo Silvio está nos bastidores lá, separando os próximos brindes que temos para sortear nas lives. E vamos lá, vamos começar então a nossa próxima palestra do dia, o nosso próximo bate-papo. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Queria ter feito um mapa mental lá, um mind map da nossa apresentação, mas eu não tive tempo. Vou mostrar o que eu fiz aqui, ó, para ela brigar comigo, ó. Tudo bagunçado, nada organizado, mas ela vai ensinar a gente a organizar tudo. Então, quero apresentar aqui Liz Kimura, vou compartilhar a tela com ela e vou fazer a apresentação com ela aqui do meu lado. Olha lá, ela está ali. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vou ler aqui uma descrição rápida e você pode complementar. Então, a Liz, para quem não conhece, ela é especialista em mapas mentais há 20 anos, com 2 certificações internacionais, e trabalha capacitando empresas públicas e privadas, além de instituições de ensino do terceiro setor. Ela também é docente na FIA, Fundação Instituto de Administração, e na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, desde 2008. Então, a gente resumiu bem, você viu, né? Mas queremos agradecer a sua presença e conversar um pouquinho mais sobre mapas mentais. Olá, antes de mais nada, gratidão pelo convite, Igor. Parabéns pela realização dessa primeira feira. Eu acho que, olha, na minha época não tinha esse tipo de orientação. Puxa, que bacana que o pessoal está tendo aqui. Agradeço a presença de todos. Eu tenho um pessoal aqui no Instagram, e aí eu estou avisando, venha para o YouTube, que a palestra está sendo no YouTube. E quero aí compartilhar um pouquinho dessas minhas experiências, paixão pelos mapas mentais, que eu só descobri no último ano da faculdade. Mas se eu tivesse descoberto nessa época que eles estão se preparando para o vestibular, como teria me ajudado? Eu venho acompanhando o seu trabalho já de alguns anos, né? E pelas apresentações que você faz sempre nas aberturas das suas palestras e dos seus cursos. Inclusive, a gente vai deixar um tempinho no final para você divulgar mais sobre as plataformas que você tem lá, os cursos, né? E eu sei que na sua trajetória, na sua carreira, você utilizou muito a técnica dos mapas mentais na sua faculdade de Direito, né? Você faz uma apresentação, você fala sobre isso, que foi um assunto até que casou um pouco com a nossa feira. Aqui, os alunos, eles estão naquele momento de estudo, leitura, resumos, testes, etc. Então, eu acredito, e os professores e coordenadores aqui também compraram essa ideia de que os mapas mentais serão uma ferramenta aí excepcional para que eles possam colocar tudo isso numa folha, né? Uma quantidade imensa de informações numa folha e mandar bem aí nos próximos vestibulares ou até mesmo na carreira, na vida e etc. Eu já fiz alguns cursos, fiz 2 cursos seus, um online e um presencial, gostei muito, tenho que praticar mais, mas assim, eu estou conseguindo melhorar os meus pensamentos e trabalhando, tá? Mas assim, como eu sei que o seu assunto é muito bom, não quero ficar aqui falando, eu quero que você fale, porque você é a nossa estrela do momento, então vou passar aqui a palavra e posso compartilhar a sua tela já? Pode sim, por favor. Vamos lá, fiquem aí com nossa palestrante Liz Kimura. Ai, gratidão, Igor. Vocês vão me ver olhando assim para cima, porque eu tenho um monitor externo, então a minha apresentação está na tela de cima. Então, aqui eu tenho um mapa mental, ele começa a partir de um tema central. Então, ele está aqui, ó, mapas mentais para Enem vestibular com Liz Kimura. E eu costumo seguir o sentido horário. Pode ser que tenham pessoas que entrem depois, então, como que a pessoa vai descobrir? Uma das formas seria você numerar. Então, aqui, ó, eu coloco o número 1, depois eu coloco aqui, ó, o número 2, porque a ideia hoje é transformar essa palestra já em uma aula, que você possa ir aprendendo e já tendo noção de aplicar como utilizar a técnica. Seguir o sentido horário não é uma regra, né, mas é uma preferência minha, porque o relógio é no sentido horário, né, é meio que intuitivo a gente seguir esse horário, mas eu conheço várias pessoas que preferem o sentido anti-horário ou
continuam no sentido horário, mas começando, por exemplo, às 9 horas, né? Eu, quando faço no papel, eu prefiro começar a 1 hora. E para todos aqui nos situarmos, eu tenho um primeiro tronco chamado de dados, para eu me situar, né, no tempo, no espaço. Então, partindo do tema central, o meu primeiro tópico principal são os dados que contêm o tema. Então, o tema são mapas mentais para Enem e vestibular. E a data, nós tradicionalmente colocamos a data como dia, mês e o ano. Só que o mapa mental, ele trabalha de maneira hierárquica. O que isso significa? Que você vai partir do principal para os detalhes. Então, o que está mais próximo do centro vai ser mais genérico, macro, e dessa maneira você vai colocando os detalhes longe do centro. Então, você vai detalhando essas informações, como, por exemplo, numa data, qual que é o mais genérico entre o dia, o mês e o ano? É o ano. Então, aqui eu coloco o ano primeiro, para depois colocar o mês, e aí o dia. Então, por exemplo, na matéria de história, talvez o ano seja uma informação muito micro. Você tem que fazer um zoom out e ter, por exemplo, a visão dos séculos, né? Ou talvez, não sei, as eras, né? Os períodos do planeta Terra. Então, tem esse tipo de visão, do macro para o micro. Então, no nosso caso, do ano para o dia. E, por exemplo, a hora já seria um detalhe do dia, né, porque o dia tem 24 horas, então a gente divide pelas horas e pelos minutos. Aí eu vou ter que conferir com o Igor, que a princípio nós entraríamos das 13 até as 14. Eu finalizo às 14, ou como a gente começou um pouco mais tarde, a gente pode finalizar um pouquinho mais tarde? Sim, a gente tem aí 10 minutinhos à frente, então às 14h10 a gente consegue encerrar, tá? Quando a gente teve esses 10 minutinhos aí carregados das anteriores, a gente vai trabalhando. Vamos embora. Tudo bem, tá ótimo. E aí, em relação ao local, é a mesma coisa, do geral para o específico. Então, como poderia ser a visão local? Desde espaço sideral, Via Láctea, né, o sistema solar, a gente chega no planeta Terra e vê que tudo nós podemos reorganizar em mapa mental, nessa mentalidade, nessa forma de pensar o mapa mental do macro para o micro, dividindo as informações em categorias. Então, por exemplo, a hora que você chega no planeta Terra, você vai perceber o quê? Que ele está dividido em 5 continentes. Então, se a gente colocasse no centro planeta Terra, ramificaria para 5 continentes, né? E de cada continente, por exemplo, a gente teria lá o continente americano, que ainda se divide em 3, né? Então, o norte, o central e o sul. E no nosso caso, o nosso local é a internet, especificamente no canal do YouTube do Colégio Marconi. Então, esse é o nosso local. O meu nome é Liz Kimura, né, gentilmente apresentada pelo Igor. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Quando eu estava eu também coloquei como público-alvo, especificamente estudantes, né, do ensino médio, do ensino fundamental, em especial esses últimos anos. Então, o do 3º ano do ensino médio, o 9º ano do ensino fundamental, que são, né, essas transições aí para a próxima etapa na sua carreira acadêmica. Mas, é claro, esse tema está aberto para todas as pessoas, né? Eu digo que o meu público-alvo é um ser humano. Ainda não desenvolvi treinamento para animais, né? Mas para seres humanos, independente da faixa etária, né, ou do país que esteja estudando, são todos nosso público-alvo e com certeza, né? Quem está no ensino médio são todos bem-vindos. Diga aí. Só fazer um adendo aqui, talvez você fale sobre isso, mas rapidinho. A gente vê que os mapas mentais, como você diz nos seus cursos, eles são legais porque eles podem se aplicar para resumo de livros, para ideias para a construção de uma redação, para criar listas, para se organizar, para fazer uma apresentação pessoal. Então, acho que essas aplicações, elas são bem utilizadas nessa fase, né, principalmente do vestibular. Então, num geral, a organização das ideias para facilitar o estudo. Isso mesmo.
Por isso que a maior parte da minha palestra está concentrada nessas diferentes aplicações, né? E quem é Liz Kimura para poder te ensinar isso? Eu descobri essa técnica dos mapas mentais no meu último ano da faculdade de Direito, como o Igor comentou, né? E o que acontece? Eu tinha feito o meu terceiro colegial, que hoje vocês chamam de terceiro ano do ensino médio, nos Estados Unidos, e quando eu voltei, imagine, isso foi há 31 anos atrás, então nenhum de vocês ainda estavam vivos nessa época. Quando eu voltei para o Brasil, intercâmbio não era algo comum, então a própria Secretaria de Ensino não sabia o que fazer comigo. Mas quando eu voltei em julho, então eu saí do meio do segundo ano do ensino médio e fiz o terceiro ano lá. E então eu saí assim em julho e voltei em julho. E o que acontece? A conclusão que eles chegaram é que eu não poderia me formar um semestre antes que meus colegas. Então, no mês de novembro, me deram a resposta que eu deveria cursar no mínimo 6 meses. Agora me diz, em novembro eu recebo essa informação, quer dizer, aquele ano foi um ano perdido, né? E eu fiquei muito frustrada, porque, meu Deus do céu, eu perdi um ano da minha vida. Então, hoje eu tenho 46 anos de idade, e aquele ano lá atrás, é um pontinho dentro da minha história. Então, com certeza, o ano que nós estamos vivendo no momento, ele tem um zoom in muito grande, né? A gente está vendo todos os detalhes daquele ano muito grande, mas ao longo da sua vida inteira, é um pontinho, é um marquinho, né, dentro dessa sua vida, porque você ainda tem toda uma vida adulta para desenvolver. E eu descobri nesse último ano da faculdade, porque eu não me identifiquei com aquela carreira, eu tinha me inspirado, né, nos programas de TV, nos seriados, que a justiça é cega, mas enxerga no escuro, né, e aqueles discursos inflamados dos filmes, e na prática não é bem assim, né? Então, se eu puder dar, né, uma recomendação, né, se vocês aceitarem aí um conselho, que dizem que se conselho fosse bom, né, ele não seria dado, ele seria vendido, tente passar, pelo menos assim, nas suas férias, que seja minimamente uma semana no ambiente em que você gostaria de trabalhar. Eu tenho certeza que acho que se eu tivesse passado um dia, não, imagina, uma semana, num escritório de advocacia, num tribunal, ou né, nesses ambientes que tem como exigência a faculdade de Direito, eu jamais teria entrado na faculdade. Então, eu teria visto na prática, eu pensei, opa, isso não é para mim. Só que eu fui concluir isso só no último ano. Então, foi quando me falaram, use, né, a técnica dos mapas mentais. Por isso que aqui atrás de mim, vocês veem vários exemplos de mapas. E não é que eu usei todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, e tirei um 10 numa prova oral, e um diploma no final do ano, e ainda passei da primeira fase da OAB só com o que eu lembrava dos meus mapas mentais. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho essa experiência com vocês. Bem legal. Eu percebi aqui que você já mostrou um mapa mental que você criou justamente para essa apresentação. Então, né, toda a programação da sua participação, você já criou um mapa. E você utilizou uma ferramenta digital. Né? Hoje a gente falou muito disso, de offline, online, empreendedorismo, etc. Então, aqui também vamos falar disso. Né? Eu consigo trabalhar, dentro da técnica que você está mostrando aqui para a gente, uma construção de um mapa mental, tanto de forma digital, utilizando aplicativos ou softwares, como também na raça ali, né? Utilizando papel, lápis. O que você pode falar mais para a gente sobre isso? Quer que eu volte sua tela? Quando você quiser, você me avisa. Tá bom? Ok. Então vamos voltar para a tela, porque aí eu vou mostrar sobre essas aplicações. Então, reparem, do meu tema central, eu abri uma ramificação, né, que a gente chama assim, uma categoria de informação, um tópico principal, e daqui eu fui detalhando as informações. E no próximo, eu tenho sobre as aplicações dos mapas mentais. Então, o que eu vou abordar? Na parte de livro, como resumir um livro, na parte das anotações, como anotar durante uma aula, uma palestra como essa daqui, né, como gerar ideias e organizar essas ideias para redigir uma redação, que é o principal, né, o que tem maior peso no vestibular, no Enem. Quando fazer as revisões, né, essas revisões periódicas são
como fala, fundamentais para você respeitar essa sequência, para manter as informações em alta, e na questão das provas de múltiplas escolhas, como é que essa técnica pode te ajudar, ok? Então, o mapa mental, ele sempre vai partir de uma visão global para então passar para os detalhes. Então, a gente partiu do tema, fomos por uma categoria de informações, agora a gente está numa segunda categoria de informações e fazendo um zoom in. É como, eu digo assim, navegar por um mapa mental é como brincar com aquele Google Earth. Sabe quando você vê lá, planeta Terra, né? Aí você faz o zoom in entre os 5 continentes. Aí você faz um zoom in no continente sul-americano. Aí você vê que está dividido em vários países. Aí você faz lá um zoom in Brasil. No caso, assim, zoom in estado de São Paulo, porque eu estou especificamente na cidade de São Paulo, mas você pode estar assistindo isso de qualquer parte do planeta. Então, por isso que essa liberdade que tem a internet é incrível. E o software que eu estou usando especificamente, ele se chama MindMeister, a pronúncia dele, né? Então, eu vou colocar aqui como uma ramificação, que olha, eu não lembrei de colocar aqui, então eu vou deixar neste ponto aqui do mapa mental, vamos falar dos materiais. E aí, no caso dos materiais, na versão manual e na versão digital. Aí, aqui, vocês vão ver, ao longo da minha apresentação, quais são esses materiais que vocês vão precisar, e quando a gente chegar lá naquele tópico, acredito que vocês já vão ter a resposta para mim. No caso de livro, como que a gente faz para resumir? Porque isso foi o que mais me impressionou. Porque eu, na época, estava aqui, ok, nós pegamos este livro, que é um livro de direito civil. Então, essa matéria de direito civil, nós temos os 5 anos da faculdade. Então, desde o primeiro ano até o último ano, são os mesmos professores, e naquela época, lá no século passado, a segunda fase da OAB, do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, porque é muito, assim, engraçado, quando a gente conversa com leigos, né, aqueles que não são especialistas, eles descobrem que eu sou formada em direito e automaticamente me chamam de advogada. Quem se forma em direito não vira advogado automaticamente. Para você ser chamado de advogado, você precisa prestar um exame chamado Exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Qual que é o grande drama, né? Quando você entra no mercado de trabalho, você precisa especificamente desempenhar tarefas, né? Realizar, executar atividades muito específicas. Então, se você está com uma pessoa muito leiga, até ela entender o que precisa ser feito, você leva um tempo precioso que é desperdiçado. Então, o que a gente precisa? De pessoas que já sabem um básico que é dado durante esses 5 anos da faculdade. E aí, como que a gente comprova que você realmente sabe tudo isso? Se você passar nessa prova, né? Então, o que acontece? Quem se forma em direito, o máximo que a gente é bacharel em direito. Tem outras carreiras que têm licenciatura, diferenciado do bacharelado. Então, no caso do direito, é um bacharel em direito. Eu sou bacharel em direito, né? E a gente pegou este livro que tem, eu nem sei se a câmera vai conseguir pegar essa informação direito, mas nesta última aqui, ele tem 392 páginas. Então, eu diria que seria quase que 400 páginas em direito civil, na matéria aqui de direito de família, em que, em alguns minutos, nós transformamos nesta folhinha, que como é uma folha, como se diz, de seda, imagina, isso aqui foi produzido em 1996, então de tanto virar a página, ela já despencou, aí eu coloquei num plástico para ela não se acabar. Então, o que a gente fez? Nós colocamos aqui, né, a matéria, né, direito de família, e o tema direito, a gente colocou assim, trocou por direito matrimonial,
E o que a gente fez? Em cada uma dessas ramificações, nós fomos colocando um dos capítulos. Então, o capítulo 1 foi introdução, o capítulo 2 foi do matrimônio, e a gente foi, nas páginas seguintes, fazendo um zoom-in de cada um desses capítulos. Então, repare, o capítulo 1, que era introdução, então, aqui, eu peguei a mesma cor que foi utilizada aqui na introdução e coloquei no centro. Então, lembra quando eu falei do zoom-in? Aquele de você estar com a visão do planeta, dos continentes, dos países, dos estados, das cidades. Então, a gente fez um zoom-in no capítulo 1, que foi introdução. Aí, no capítulo 2, que aqui ele está como casamento, então, repare, eu peguei a mesma cor marrom e coloquei aqui, casamento, e a gente foi abrindo cada uma das ramificações daquele capítulo, fazendo o zoom em cada uma das informações. Então, como que a gente costuma fazer o resumo de livro do mapa mental? Você vai ver que vai facilitar o seu processo de aprendizagem quando você tem a visão do todo e entender que naquela aula está fazendo um zoom in daquele detalhezinho, e como esse detalhe tem a ver com os outros detalhes ao longo da matéria. Então, eu vou pedir para o Igor voltar aqui na apresentação, quais são as etapas que a gente coloca. Então, vou aqui, vou colocar assim, a etapa número 1. Vamos ramificar. O bom de software é isso, né? É que você clica e arrasta e edita, que é maravilhoso. Na forma tradicional linear, era uma dureza conseguir fazer isso daí. Especialmente porque, antigamente, eu fazia as minhas anotações na sala, durante as aulas na faculdade, com canetas hidrográficas, e para você, a hora que você erra, e para você corrigir, era o O. Então, hoje, eu amo tecnologia, sabe? Com esse avanço tecnológico, a gente já tem aquelas canetinhas que vocês provavelmente já conhecem, né? Aquelas canetas que são coloridas e apagam. Então, isso é fascinante. Então, aqui no software, o que a gente vai ter? Etapa 1, para você fazer o resumo de livro. E aí, como essas etapas são detalhes de resumir livro, então, hierarquicamente, ela tem que ficar depois de resumir. Então, eu vou puxar um pouquinho de ladinho aqui. A primeira etapa que você tem é o surf mental. Etapa 2 vai ser o mapa mental, que aí ele vai ser pelo próprio índice. Eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas etapas. Aqui eu só vou mostrar elas genericamente para vocês terem uma noção para que caminho que nós estamos indo. Então, como que é feito o surf mental? Etapa número 1. Você vai simplesmente pegar o livro, né? É que eu sou mãe e minha filha ainda está no 5º ano do ensino fundamental 1. Então, eu não tenho livros de, como fala, Fundamental 2 e nem de ensino médio por enquanto. Por isso que eu vou ilustrar com o livro que eu tenho. Então, como que a gente faz esse surf mental? Surfar, o que é? É você ficar só na superfície. Não é para você mergulhar na informação, você fica só na superfície no primeiro momento, que é uma espécie de aquecimento, né, para sua mente. Então, você vai olhar o quê? Título. Existem livros que têm orelhas, né? Então, esse livro, por exemplo, não tem orelha e nem tem, como fala aqui na 4ª capa, nenhuma informação, né? Mas você vai encontrar livros em que você vai ter, sim, né, orelhas, né? Se bem que essa daqui não tem nem texto assim, mas ó, na 4ª capa vai ter informações. Então, você dá uma passada de olho, você vai pegar o índice, né, e vai dar só uma olhadinha nele. Então, você vai assim, como que você, onde você dá mais atenção? Aquilo que está com a fonte maior, né, que o tamanho da letra está maior e está em negrito, né, então você vai bater assim, um olho nessas informações, e, como fala, a hora que você entra no capítulo, vamos ver o reflexo aqui da luz, você olha título,
né? No meu caso, assim, a gente tem aqui um quadro sinótico, então você dá uma passada de olho, e não é para parar para ler, parar, palavra por palavra. É só para você dar uma passadinha de olho, só para ter, assim, um aquecimento. Então, vê, ó, aqui vai mais um título. Deixa eu ver, eu tô aqui tentando driblar o reflexo da luz aqui. Então, ó, você vai olhar, então, título, novamente, né? Então, como provavelmente você vai estudar capítulo por capítulo, você pode fazer isso no capítulo. E aí, quando a gente parte para a etapa 2, é você montar um mapa mental através do quê? Do índice do livro. Esse é o segredo. Por isso que essas matérias que você tem, sabe, sei lá, umas 4, 5 páginas de índice, são os livros mais fáceis da gente fazer o mapa mental, porque essa estrutura já foi pré-organizada pelo autor. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar, desenhar no centro a capa do livro, ou você vai desenhar, por exemplo, um livro aberto, um livro fechado, e vai ver que no caso deste livro, eu tenho direto os capítulos, mas vão ter livros que vai ter, por exemplo, unidade 1, 2, 3, para então fazer um zoom in nos títulos, para então fazer um zoom in nos capítulos. Então, talvez o capítulo não seja já o seu tronco principal número 1. Talvez o livro esteja dividido, né, vai ter uma outra macrovisão para depois entrar dentro desses capítulos. E quando você trabalha desse jeito, repare, eu tenho aqui o capítulo 1, e ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 subcapítulos. Então, esses 5 tópicos vão ramificar do meu capítulo número 1. E aí, a hora que eu entrar no capítulo propriamente dito, né, depois de ter feito todo o mapa mental aqui do índice, é que você vai parar para ler palavra por palavra e grifar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante, você coloca no seu mapa mental. Então, a gente vai construindo o mapa mental ao longo da leitura do livro. De maneira que a hora que você terminar de ler o livro, você já tem um mapa mental pronto, o resumão desse livro pronto na sua mão. Então, aqui em ler, o que a gente vai virar? Vamos caçar palavras-chave. Então, quando a gente está aqui na etapa 3, vocês vão virar um caçador de palavras-chave. E um dos critérios que eu gosto de utilizar, que me orienta, é, por exemplo, os 5Ws 2Hs. Não sei se vocês já ouviram falar deles, mas, aqui, ó, vamos lá, 5Ws 2Hs, que eles são aqueles pronomes interrogativos em inglês, que é o what, why, when, where, who, how e how much. Então, você vai fazer essas 7 perguntas e sai caçando informações. Então, o que, por exemplo, eu já dei uma entrevista no portal UOL Educação, exatamente na parte do vestibular, e eles queriam saber como que a gente monta o mapa mental. Então, eles imprimiram um artigo de 2 páginas sobre a independência do Brasil. Aí eu peguei 7 canetinhas de marca-texto e grifei cada uma dessas cores para cada uma dessas 7 perguntas. Então, por exemplo, o que estava acontecendo, né? Estava acontecendo o quê? A independência do Brasil. Então, eu marcava, né, com a cor do ok. Então, onde que estava acontecendo? Onde? No Brasil. Então, onde... Eu colocava lá lugar Brasil. Quando estava acontecendo? Então, todas essas informações eu colocava nas suas respectivas cores. Por isso que no livro, o que eu coloquei aqui no início? Uma legenda, né, para ver, isso aqui é tão antigo que essas cores já estão completamente assim, desbotando. Em vez de grifar o que é mais importante em amarelinho, não, você divide nessas 7 categorias de informações, ou, nesse caso, eu criei a minha própria legenda, porque tinha exemplos em cor de rosa, verde com fundamentação legal, então vocês vão ver
cada tipo de informação em cores diferentes. Diga, Igor. Não, chegou uma pergunta aqui, que eu acho que é bem pertinente ao que você está falando, né? E você vai falar lá na frente, no materiais. Essa questão de utilizar diversas cores, né, materiais, tipo canetinha, lápis de cor de cera. Eu sei que você vai falar lá na frente, mas veio uma pergunta sobre isso, né? Se é bom usar essas cores. Muito importante usar, só que não é para usar simplesmente por usar, você tem que usar de maneira criteriosa, né? Então, neste livro, eu criei uma categoria de informações, então, o que eu tinha era, por exemplo, fundamentação legal em verde. Então, quando eu bato o olho no verde, eu já sei que informação que é. Então, conforme as suas matérias que você estiver estudando, você cria essas categorias para aquelas matérias. Então, repare que como as anotações estão coloridas, né? Por exemplo, aqui eu tinha eu tenho aqui, ó, diferentes cores grifadas para diferentes tipos de informações. Então, se eu preciso da informação que está em vermelho, pá, eu bato o olho e eu já vou direto naquele detalhe. Eu não preciso ficar procurando dentro do monte do amarelinho qual que é aquele trecho que eu preciso. Então, o amarelinho é bom, só que ele ainda está superficial. Você tem que subdividir em diferentes cores, né? E ter elas categorizadas. Não é para usar cor só como oba-oba. Então, cada tipo de informação sempre na mesma, cada categoria de informação, né? Sempre nas mesmas cores. Aí mudou a categoria de informação, você muda a cor, né? E para você lembrar que o que você definiu, é importante você colocar uma legenda. Porque depois eu ia olhar e falei, por que eu mudei de cor? E aí, eu me confundia. Então, fazer colorido por oba-oba não é, como se diz, não é o recomendável. É você ter ele criteriosamente definido. Ok? Bem legal. Acho que respondemos essa pergunta aí. Vamos embora. Uhum. É um assunto muito legal, né? Assim, pelo o que a gente resumindo um pouquinho que você falou, tem essa questão, né? Então, a gente tem um tema central, exemplo, título de um livro, é uma obra literária, coisa que a gente vem discutindo aqui na nossa feira. Então, o nome da obra literária em si, ele vai ficar no centro ali do nosso universo. Aí eu vou ramificando pode ser por capítulos do livro, ou por partes do livro ali, contextos que ele vai passando, né? E aí, nessas ramificações, eu vou pegando as palavras-chave que vão dar uma associação ao conteúdo que eu li. Então, bati o olho, eu já vou relembrando aquilo e vai facilitando a ordem ali, a memorização dos estudos, né? Do conteúdo em si. Porque aí você pode definir, por exemplo, né? Conforme esse texto literário, ele provavelmente está acontecendo em algum lugar, em alguma época, né? Então, essas informações de local e tempo, você tem, como grifar, e teria do quem, né, são os personagens. Então, o que acontece com cada um dos personagens? Então, toda vez que tiver um personagem, você pode colocar cada personagem numa cor diferente, por exemplo, né? Mas como quando é personagem, você grifar embaixo, que, ó, isso aqui é o who. Isso aí é quem está, né, executando a ação, quem está sofrendo aquela ação ao longo dessa história, né, desse contexto. Então, nossa, eu falo, puxa, se eu soubesse mapas mentais nessa época, como teria me ajudado, né? É verdade. Então, seria incrível. Para anotação de aula, eu diria que esse é a aplicação mais difícil, porque entre você assistir a aula e conseguir, porque o que acontece? Quando as pessoas anotam, ou elas anotam de maneira assim, né? Quer dizer, hoje, acho que essa nova geração nem anota como a gente anotava antigamente, né? Eles esperam o professor acabar de anotar tudo, clique, pronto. Então, o que acontece? Você consegue produzir trilhas dentro do seu sistema nervoso central se você escrever, né? Então, é muito importante você anotar, porque aí você consegue produzir mais. A memorização, ela é melhor, né? Isso você mesmo. Escuta, você anota, você lê, você trabalha mais sentidos para memorizar aquilo. Bem legal. Porque quando você escreve, você tem que colocar lá nos mínimos detalhes.
né? Então, quando você digita, ou então, quando você só fotografa, aquela informação você nem lembra que passou por isso. Então, é importante escrever. Bem legal. Só que eu acho que escrever durante a aula é a aplicação mais difícil. Isso exige muita habilidade, né? Então, existe muito treino. Como eu faço isso há 25 anos, para mim parece natural, né? Mas conforme eu convivo com outras pessoas, elas acham isso assim, né? Eu recebi o comentário de um colega, Liz, conta para mim. Você veio do futuro, não foi? Você já assistiu essa aula, você já anotou, já passou a limpo e voltou agora só para mostrar suas anotações. Aqui a Rebeca, ela tá falando aqui no YouTube, ela falou que ela primeiro anota o que o professor fala e quando ela chega em casa, ela faz o mapa dela para, né, para conseguir assimilar o que foi feito na aula e ajuda muito. Então, perfeito. Você tem que ir trabalhando, tem que ir fazendo, testando, treinando para você conseguir mandar bem na técnica. O que acontece, né? Dentro desse binômio ensino e aprendizagem, são verbos praticados por pessoas diferentes. Então, por mais que o professor ensine, o professor não consegue aprender por você, né? O processo de aprendizagem é seu, é absolutamente, como fala, intransferível. Né? Você pode até delegar alguém para cozinhar, alguém para dirigir, alguém para... Mas, assim, ninguém pode dormir por você, ninguém pode comer por você, ninguém pode aprender por você. Então, você precisa criar estratégias para esse seu processo de aprendizagem conseguir absorver essa quantidade de informações. E quando você constrói, né, à mão o mapa mental, é onde você começa a trabalhar essas suas habilidades do pensar entre o que é igual, o que é diferente, né, o que é parecido, o que está contido dentro do quê. Então, é nessa hora que se dá o seu processo de aprendizagem. Então, o que seria nível 1 de informação? Qual que é a macro categoria deste tema que você está estudando? Então, eu tenho aqui mapas mentais que eu fiz com a minha filha, e, assim, o que a gente fez? Primeiro, essa macrovisão. Qual que é a sua vida de estudante? Né? Então, ela começa lá no ensino infantil, passa para o ensino fundamental, que divide para o fundamental 1, fundamental 2, aí de cada um você, né? Você expande para os anos, para então chegar no ensino médio, e agora vocês passarem para as próximas etapas, que seriam aí uma faculdade, ou um curso técnico, né, ou e aí, depois disso uma pós-graduação, e assim por diante. Quer dizer, é um processo contínuo. Então, a gente eu sigo uma especialista em produtividade chamada Thaís Godinho, que ela criou um conceito de universidade pessoal, né, onde você vai criar as suas trilhas de aprendizagem, né, o que você quer aprender, o que você quer se desenvolver. Então, fazer anotação ao vivo é o mais desafiador, né, porque o que acontece? Você tem que ficar prestando atenção no que está sendo dito, opa, isso é palavra-chave, pegar e anotar. Aí você fica lá prestando atenção, opa, isso aqui também é palavra-chave, anotar. Então, isso você só vai conseguir desenvolver com treino. Lembra quando a professora Rosana falou do chá, né, das competências? Então, é conhecimento, habilidade e atitude. Então, assim, nada adianta você ter conhecimento que o mapa mental existe, que esse mapa mental pode te ajudar, se você não desenvolver a habilidade de construir mapas mentais, né? E os seus mapas mentais, para você entender as matérias e internalizar esse conhecimento. É muito legal mesmo esse assunto, né? E você vê que nada mais é do que uma ferramenta que você, assim como todas, eu acho, né? É igual aprender a dirigir. No começo é muito difícil porque tem muito comando. Ou você presta atenção olhando para frente lá, troca marcha, pisa na embreagem. Então, o mapa mental, acho que ele segue esse mesmo caminho. É uma técnica, é um aprendizado. Todo dia você vai fazendo um pouquinho e vai aprimorando. Até chegar ao ponto que você está ali sem pensar, né? E o legal, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí, mais ou menos, né? Eu coloquei um ponto aqui. É uma questão, o mapa mental em si, o bom é que ele é um exercício para ambos os lados do cérebro, né? Você trabalha ali, consegue usar bem aí a cabeça, você bota tudo para funcionar. Então, acho que isso também é uma coisa que te ajuda a evoluir, né? Por isso que você fica craque ali nos estudos, consegue ter bastante o trabalho de memorização
ali, né, a resposta para aquilo que você quer ali à mão. Uhum. E aí, quando você vai trabalhar com redação, né, que é o próximo item que eu coloquei aqui no meu mapa mental, como que a gente faz essa questão de redigir? Né? Com o mapa mental, você faz, assim, um brainstorm, uma tempestade de ideias. Então, como fala, todas as ideias que você tiver sobre o assunto, você joga lá no mapa mental, e aí você começa o quê? Com o software, você pode conseguir identificar quais são, o que aglutina, então quais seriam os troncos principais, essas categorias de informações, e em que sequência desse roteiro da sua redação que você quer utilizar. Então, a gente tem desde o cronológico, do cronológico inverso, né, tem diferentes formas de você fazer anotação, e cada uma dessas categorias acabam sendo seus parágrafos. E aí, o que você vai abordar num parágrafo, o que você vai abordar no parágrafo seguinte. Então, depois da faculdade, eu prestei um exame de bolsa, né, de proficiência no idioma japonês, que eu tive a oportunidade de ser bolsista no Japão. Então, eles dão essa prova, né, de redação, e dão um tema na hora, e você tem que escrever essa redação, a mesma coisa que acontece no Enem e no vestibular. Então, o que acontece? Teve gente que saiu escrevendo, feito louco, né, meio que nem sabendo exatamente para onde ia, e eu fui lá, no cantinho do papel, e fiz um brainstorm, né, em mapa mental, e defini qual que era o roteiro, a sequência em que eu ia trabalhar aquela questão, aquele tema. E daqui a pouco vem, olha, faltam 10 minutos. Então, tinha gente escrevendo mais rápido, né? Aí eu voltei na minha estrutura, no meu esqueleto em mapa mental, e pensei, bem, não dá para falar sobre isso, nem sobre aquilo, então daqui eu vou partir para não sei o que e encerro o meu texto. Então, a vantagem de você estruturar as suas ideias num mapa mental é fabuloso para você conseguir adequar, então, esse seu conteúdo da sua redação com o tempo que você tem disponível. Né? Então, é uma forma, assim, que recomendo, né? Peguem todas as redações que você teve que fazer ao longo desses 3 anos do ensino médio, experimenta partir por essa etapa. Primeiro, fazer o brainstorm, estruturar, para depois definir a sequência, e aí, então, redigir. Né? Com certeza, dessa maneira, o seu texto vai fluir, evitando ambiguidades e contradições no seu, né, no seu texto. Isso é incrível. Seria mais ou menos uma ideia, vamos ver se eu consegui captar a mensagem, né? Então, eu tenho uma redação. Vamos supor, a redação do Enem, lembrando que, uma informação importante, o Colégio Marconi ficou entre as 4 melhores redações de Guarulhos neste ano, hein? Pelo Enem. Nossos alunos estão de parabéns, e toda a equipe do colégio também. Então, assim, vamos supor, a gente tem o Enem, ele sempre tem uma temática. Dessa temática, você vai dissertar ali dentro das coordenadas da redação, né? Então, a gente pode ter ali, para treinar, eu vou pegar alguns temas que eu acredito que venham a cair na prova, coloco lá como tema central e vou fazendo ali, vou jogando as ideias e tentando responder os 5 Ws e os 2 Hs, é isso? Sim, é um bom critério porque se você conseguir resposta para essas 7 perguntas, você tem todo o conteúdo. E uma vez eu estudei sobre filosofia para crianças, então eles falam que tem 3 tipos de perguntas: perguntas factíveis respondíveis, perguntas factíveis que não são respondíveis e perguntas filosóficas, né? Então, tipo, Chapeuzinho Vermelho, ok, quais são os personagens da história do Chapeuzinho Vermelho? Então você lista lá. Aí é uma pergunta factível, respondível. Só que aí, qual é o nome da mãe da Chapeuzinho Vermelho? Você pode ir lá, né? Não está escrito no texto, né? Então, ela é uma pergunta factível, só que ela não é respondível. E aí, as perguntas filosóficas, né? Que, então, por que Chapeuzinho Vermelho optou por este caminho e não foi por aquele caminho? Então, existem diferentes formas, né? O 5Ws, 2Hs é o meu favorito, mas não precisa ser necessariamente esse daí. Ah, legal. Os alunos aqui no chat, aqui está chegando algumas afirmativas, vamos colocar. A gente tem alguns alunos que tem aqui o Gabriel falou que ele, quando está fazendo, como ele tem muitas matérias, né, normalmente ele grifa o que ele acha importante e faz anotações do lado que ele grifou. Porque ele está ali pegando a explicação da professora, então talvez ele possa pegar essas anotações que ele fez na aula e em casa, com mais calma, na revisão, ele tentar praticar e criar o mapa mental, né?
Seria um bom caminho para ele aprimorar, caso ele queira, né, aprimorar os estudos com o mapa mental, de fazer essa revisão e já ir destrinchando o tema central, ramificando as informações, caçando as palavras-chave, do que ele já resumiu como importante. Ele já fez uma etapa, na verdade, né? Isso já conseguiu enxugar a informação. Por isso que recomendo, experimente pegar nessas redações que você já desenvolveu ao longo desses anos e experimenta criar esse brainstorm, organizar, né, e reescrever essas suas redações. Então, e cronometrar para saber, né, o tempo que você leva. Por isso que isso é fundamental, a gente treinar esse tempo, porque você tem que se adequar à carga horária dada durante a prova. E na hora das revisões, existem estudos que mostram quando que essas revisões devem ser feitas. Então, eu vou pedir para o Igor compartilhar minha apresentação novamente. Então, no livro do Tony Buzan, que é o criador dos mapas mentais, ele faz citação a estudos sobre o funcionamento cerebral, que a gente não sai esquecendo as informações na sequência, né? A gente tem picos de memória e depois você vai esquecendo. Então, o primeiro pico, ele se dá aos 10 minutos. Então, 10 minutos depois que você aprende uma coisa nova, seria excelente você fazer uma revisão dessa informação. O próximo pico se dá às 24 horas, o seguinte, uma semana, depois 1 mês e 6 meses depois, né? Só que vocês estão numa fase que é muita matéria nova ao mesmo tempo. Então, é meio que caótico conseguir coordenar essa sequência. Então, como que você resolve isso? Com mapa mental. Então, se depois de cada aula você for construindo aos poucos esse mapa mental, ao término, né, do bimestre, do semestre, do ano, você vai ter, né, todo esse conhecimento resumido. Porque no mapa mental a gente só anota palavras-chave, você não escreve textos, você só coloca a palavra-chave. O que é uma palavra-chave? É aquela que quando você bate o olho, nossa, você lembra de várias informações. Então, são essas palavras. E você já deve ter ouvido falar que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, se você já conhece muito sobre o assunto, então, poucas palavras vão ser necessárias. Mas se você conhece pouco sobre o assunto, você vai precisar de muitas palavras-chave. Legal. Eu coloquei aqui o nome, é Tony Buzan, tá certo? Tá certo. Que eu escrevi. Então, para quem quiser pesquisar aí mais sobre, né? Ele foi o idealizador, certo? Isso, ele que criou essa técnica dos mapas mentais, baseado no estudo sobre o funcionamento do cérebro entre 2 hemisférios. Por isso que o mapa mental usa características típicas do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. E, infelizmente, no ano passado ele veio a falecer. Então, mas assim, e como ele era inglês, então, no idioma inglês, onde a gente tem a maior literatura, né, maiores livros sobre o assunto. Para vocês, talvez esse daqui fosse o mais indicado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a sua tela inteira, peraí, que aí vai ficar melhor. Pronto. Então, quem quiser fazer um print screen dessa tela, então, esse livro se chama Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, né, do criador dessa técnica, Tony Buzan. Então, esse daqui seria interessante. Então, repare, ele tem cada capítulo numa cor diferente, né, aqui na bordinha, né, então, esse daqui talvez fosse um livro indicado para vocês. Eu tenho outros, porque essa é uma técnica que uma vez que você aprende, você usa para o resto da sua vida. Então, lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando, vai ter um outro livro que seria os mapas mentais para os negócios, né, que não é o caso de vocês no momento, mas a vantagem é que, aprendendo quanto antes, você vai continuar usando para todas as etapas da sua vida. Bem legal. E a gente tem aí poucos minutinhos, né? Eu sei que a gente tem que seguir a ordem do mapa mental lá, mas para a gente partir aí para os finalmente, vamos colocar assim, depois a gente vai passar aqui algumas dicas de curso para quem gostou do assunto, para poder se aperfeiçoar, né? E num dos cursos que eu participei com você, eu lembro, tem uma menina que colocou aqui, quem é? Cadê uma aluna? A Catarina, ela coloca assim, o mapa mental é melhor nesse formato
ou eu posso fazer os tópicos na vertical. Aí isso eu lembro que você fala, né? Mapa mental só existe um, que é esse que tem toda uma metodologia para se desenvolver, né? Que é o oficial, a marca ali que você representa, inclusive, não é isso? Você tem a certificação lá. Então, só vamos encerrar essa etapa das aplicações, que é da múltipla escolha. Então, repare, deixa eu trocar aqui. Como que você vai numa prova, né, que vocês têm aí de múltipla escolha? Então, repare, como que essas questões são feitas. Você está vendo, de repente, que tem uma pergunta sobre essa categoria de informação. E como que é a múltipla escolha? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Então, se você desenvolve esse raciocínio de pensar do macro para o micro, então, a única possibilidade de resposta seriam as alternativas que viessem derivando desta categoria de informação. Então, é por isso que a hora que você estiver em múltipla escolha, o mapa mental vai facilitar, porque se você estudar desta maneira, e aí tem lá as várias alternativas, você vai conseguir perceber a alternativa correta rapidamente, né? E qual que é o desafio? É quando as alternativas estão aqui dentro. Aí realmente exige um profundo conhecimento, né, de você entender a matéria. Por isso que quando você trabalha no mapa mental, você vai vendo assim, o mais superficial, os leigos conseguem entender ou até citar de cabeça nível 1 de informação. Agora, quando você entra aqui para o nível 2, nível 3, né, vai detalhando, é só se você se aprofundou, estudou, que você consegue compreender a diferença dos detalhes, porque é exatamente nesses detalhes que ficam toda a diferença, né? Então, por isso que se você estuda em mapa mental, múltipla escolha vai ser fichinha, ok? Eu provo isso porque no exame da ordem foi exatamente isso que eu fiz. É a primeira fase múltipla escolha, então eu fui ticando, aí a hora que eu entreguei a prova, quem estava tomando conta falou que eu não podia. Eu falei, como assim não pode? Tem uma regra, você precisa ficar no mínimo X tempo dentro de sala de aula. Você faz o quê? Volta para o seu lugar, né? Então, eu não acreditei que eu terminei muito mais rápido do que os meus colegas lá, o exame. Então, estude em mapa mental, que isso vai te ajudar nas múltiplas escolhas. Tudo bem? Muito, muito legal. Eu vou fechar aqui, a gente vai partir para o outro lado do mapa. Legal, vê aí, coloca a sua tela e quando você falar eu compartilho. Aí eu acho que legal se você puder, Liz, falar um pouquinho sobre essa ideia, igual você colocou, eu vi na outra ramificação, né, que é a questão do que usar, quais os materiais que a gente precisa, né, o que você tem à mão, no offline, né, ou quero fazer com papel, uma caneta, ou algum software, algum programa de computador, para quem já tem ali os primeiros passos do mapa mental, que é fazer o resumo, palavras-chave, só colocar aquilo no verdadeiro mapa mental, criar esses desenhos fantásticos que você faz, que não são desenhos, são informações super valiosas aí, conteúdo. Pois é. Por isso, assim, o que é um mapa mental? Né? Então, você vai ver, né, o que é, o que não é. Então, o que é um mapa mental? Ele vai partir, né, de um tema central. Você vai ver nitidamente, você vai bater o olho na anotação e vai ver, olha, tem um tema claramente no centro, né? Aí, ó, você vai ver que ele divide em categorias de informações, todas as linhas conectadas umas com as outras, né? Não tem linha solta no mapa mental, né? Ele foi inspirado na natureza, então você não tem assim, tronco de árvore, espacinho galho, espacinho folha, espacinho flor, não, é tudo conectado. Ele tem que ser necessariamente colorido na posição horizontal, não no tradicional vertical, né? E só palavras-chave nas linhas. Você não tem texto, você não tem, como fala, parágrafos de anotações. Então, você resume em palavras-chave. E cores e imagens que são típicas do lado direito do cérebro. Então, se você não está identificando um tema central, categorias de informações, anotações em palavras-chave com cores e imagens, não é mapa mental. Pode ser um esquema, pode ser uma anotação não linear, mas mapa mental tem que ter, você tem que identificar claramente esses itens. E o que você precisa? Repara,
cores, né? Escrita colorida, então isso pode ser esferográfica, hidrográfica, marca-texto, e o papel sem pauta, né? Então, quando você vê mapa mental em caderno universitário, como fala, todo pautado, monocromático, sem imagem, sem palavras-chave, só texto, você pode até falar que talvez tenha sido inspirado no mapa mental, mas o mapa mental mesmo não é, ok? E os softwares, nossa, isso tem uma infinidade. Eu só vou colocar aqui, por exemplo, na versão digital, o que eu mais gosto é o FreeMind. Então, o FreeMind é o software que ele é para desktop, ainda não tem para, como se diz aqui, ó, o Google. Google é esse que eu estou usando se chama MindMeister. Então, deixa eu colocar aqui. MindMeister. E o Google também é online, como o MindMeister. O MindMeister é mais focado para negócios, né? No caso de vocês, acho que o Google é mais interessante porque tem mais exemplos de mapas na parte acadêmica, ok? E o FreeMind você tem para Windows, Linux e Mac, né? O que tem nos apps não é desse original do FreeMind, que é um grupo de desenvolvedores. Então, como se diz, são algumas das recomendações. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube, se você procurar aqui pelo meu nome, né, Liz Kimura, tem palestras em que eu falo dessa técnica, vocês me encontram também no Instagram, no Facebook, é só o que está postado no Instagram. E o que vocês tiverem de dúvidas, é só entrar em contato. Depois, entre em contato lá no meu Insta. Eu vou colocar aqui, Liz, eu vou compartilhar com o pessoal, ver se está certinho aí. Instagram, liz.kimura. Isso mesmo, que a minha última postagem no feed é de um aluno que, quando ele teve aula comigo, acho que ele tinha 15 anos de idade. E hoje ele está fazendo o 3º ano do ensino médio lá nos Estados Unidos. Então, ele mandou aqui um depoimento contando de como que era a vida dele, né? Antes, sem o mapa mental, e como que o mapa mental ajudou nesses, como se diz, nesses estudos. Então, é só entrarem lá no meu Instagram que vocês vão ver esse depoimento. Nossa, esse assunto é muito legal, né? Dá para a gente ficar aqui debatendo, colocando pontos, mas assim, o nosso dia hoje está recheado de grandes nomes e grandes palestras. Considerações finais, deixa aqui para a gente um recadinho de, poxa, quero aprender mais sobre mapas mentais, onde eu encontro Liz Kimura, a não ser ali pelo Instagram que já colocamos, mas deixa um recadinho aí para a galera. Então, vocês me encontram aqui no YouTube, meu canal também se chama Liz Kimura. Então, é uma palestra muito básica sobre mapa mental, ele está com 1 hora de duração e está com mais de 39 mil visualizações, então vocês conseguem ver por lá, e aí no meu canal tem vários outros vídeos também. Então, acho que é basicamente pelo YouTube e pelo Instagram que vocês conseguem aprender mais comigo. Eu dou cursos, dou palestras, aulas, então fiquem à vontade para me procurar, e dúvidas é só entrar em contato comigo. Gratidão pela oportunidade. Poxa, a gente que agradece, Liz, pela sua presença aqui nesse sábado frio, né, de agosto, mas foi muito legal o nosso bate-papo. Pena que o nosso tempo ele está se encerrando. Nós temos já uma super convidada aí, a Fernanda, lá da Nuvem Mestra. Ela vai falar com a gente agora. E mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, a sua colaboração aí, né, com um pouquinho sobre os mapas mentais. Lembrando que nós temos um e-mail aqui embaixo para quem está assistindo, pergunte@colégiomarconi.com.br. Se você tem dúvidas, quer saber um pouquinho mais sobre, né, os mapas mentais, a gente, assim que receber, encaminha para a Liz, ela responde, a gente devolve para quem perguntou, né? E também vamos divulgar aí os canais por onde ela ministra cursos e traz mais informações sobre esse assunto muito, muito legal. Eu ia falar dos cases aqui que tem, mas aí o tempo não deu, né? Mas a Boeing, só um detalhezinho rápido, né? A Boeing que fez aquele mapa mental na parede, que é muito, muito legal. E como é para os negócios, né? Vou colocar na tela inteira, só para a gente ver. Deixa eu ver aqui, deste lado.
Então, esse é o case de sucesso mais famoso da Boeing. Então, esse daqui, a empresa de aeronaves nos Estados Unidos, lá em Seattle, esse é um mapa mental com um resumo de aproximadamente 31 mil páginas. E com isso, eles conseguiram economizar mais de 10 milhões de dólares. Então, aprenda mapas mentais para ir bem no Enem, para passar no vestibular e para desenvolver as suas carreiras profissionais usando isso para reuniões, apresentações, entrevistas de emprego e tem muito mais. Sucesso a todos. Gratidão pela oportunidade de compartilhar. Nossa, a gente que agradece a sua presença aqui. Nós íamos fazer a gente estava conversando fazer um bate-bola presencial, né? Mas, devido a todo o cenário aí dos últimos meses, a gente teve que fazer esse bate-papo online, mas teremos outras oportunidades aí para que a Liz venha nos visitar aqui no Colégio Marconi, para que conheça mais de perto, né, os professores, os alunos interessados nesse assunto maravilhoso. Ok? Muito obrigado, Liz. Tenha aí um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Vou abrir aqui a câmera, vou convidar o meu amigo Silvio, que é o nosso coordenador. Ele vai dar um oizinho para você. Olha o Silvio aí. Eu vou fechar meu microfone, porque senão dá microfonia, tá bom? Tchau, Liz. Muito obrigado. Fica aí que ele vai te dar um alô. Oi, Liz. Tudo bem? Olá, Silvio. Gratidão pelo convite. Imagina, a gente que fica agradecido. Eu estava aqui acompanhando o chat, muita coisa legal, muita participação. Acredito que é um tema que chama bastante atenção e que pode ajudar muito os jovens nesse momento aí de vestibular Enem, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma aluna que também, ela tinha, acho que uns 15 anos de idade quando teve aula comigo, e ela fez um mapa mental de uma espécie de autoanálise. E aí foi desenhando no mapa mental que ela percebeu que tem matéria que, independente do professor, ela ia bem porque ela gostava da matéria. Aí tinha matéria que as notas delas melhoravam ou caíam porque ela se simpatizava ou não com aquele determinado professor. E aí ela foi montando estratégias, né, de estudar em mapa mental para conseguir passar de ano em todas as matérias. Legal, show de bola. Muito bom. Ó, quando acabar toda essa questão de pandemia, quando tiver tudo liberado, nós vamos fazer um convite para que você venha conhecer o colégio e venha aqui falar com nossos professores, com os nossos alunos. Gratidão, vai ser uma honra. Um grande abraço, querida. Até mais. Tchau, tchau.